Fala galera, tranquilo? Todos bem? Então, eu sou o professor Elias, estou aqui pela Universidade Aberta Leonel Brizola, te chamando, te convidando a estudar um pouco de matemática. Vamos? Venha fazer parte dessa história, venha com a gente. Hoje vamos estudar um pouco sobre função quadrática, um conteúdo bem bacana, comum e que está presente em todas as etapas e edições do Enem. Tranquilo? Venha comigo. Função quadrática. Bom, o que a gente tem primeiro sobre a função quadrática? Aqui eu coloquei um plano cartesiano em que você vai ter o eixo x, que é chamado o eixo das abscissas, e o eixo y, que é o eixo das ordenadas. Para você decorar isso aí, o eixo x também pode ser chamado de abscissas, porque é o eixo x. O eixo y vem como o eixo das ordenadas. Então se ligue aí, isso compõe o nosso plano cartesiano. Tranquilo, galera? Partindo daí, você vai ter uma função quadrática. A função quadrática, ela é do tipo f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Olhem só, notem que aqui em cima você tem o ax ao quadrado. Esse quadrado, ele diz que a função polinomial é do segundo grau. Isso quer dizer que ela tem duas raízes, ok? Se ela fosse do primeiro grau, não teria esse polinômio, não teria aqui essa potência do segundo grau, ok? Como o polinômio tem essa potência do segundo grau, então aqui a gente tem uma função quadrática do segundo grau, ok? Em que você tem três termos. O ax ao quadrado, primeiro termo, bx, o segundo termo, e o c como o terceiro termo. Tranquilo? Acompanhando aí? Venham comigo. Olhem lá, galera, o gráfico da função quadrática nada mais é do que a parábola. Isso aí é aquela que Jesus contava para os discípulos. Olha aqui o estilo dela, como ela é apresentada. Aqui eu tenho uma volta e o gráfico dela. Então, se eu falei em função quadrática ou você viu alguma expressão ligada a ax ao quadrado, a esse termo quadrático, então o gráfico será representado por uma parábola. Tranquilo? Vamos seguindo, galera. Olha lá, você vai ter o domínio dela que é tido no conjunto, nos números reais, o contradomínio e a imagem, que é também contida nos números reais, e a imagem aí vai depender do vértice, em que, deixa eu explicar isso para você, o domínio está ligado ao eixo x, o contradomínio e a imagem está no eixo y, tudo bem? Ou seja, em qualquer função quadrática você vai poder usar quaisquer números que você quiser, porque quaisquer números estão dentro dos números reais, tudo bem? Seguindo daí, a gente tem um gráfico, vamos analisar um pouquinho dele. Eu tenho uma função ax ao quadrado mais bx mais c, tudo bem? Galera, eu quero que vocês entendam agora o porquê desse c, o que esse c representa. É muito importante porque no Enem de 2013 e 2014 tivemos duas questõezinhas que veio com essa interpretação. Pediu para que o aluno tivesse o domínio sobre essas letrinhas, o que acontece em cada uma delas. Vamos analisar o c, preste atenção. C é onde a parábola cruza o eixo y, tudo bem? Olha lá. Eu tenho aqui três exemplos, tudo bem? No primeiro exemplo lá, se o C for maior que zero, se o termo C for maior que zero, ele vai cruzar o eixo das ordenadas, o eixo Y, em um ponto. Se o C for igual a zero, o C da minha função for igual a zero, o que eu vou ter? Ela vai cruzar o gráfico y na origem, no ponto da origem. Qual é o ponto da origem, professor Elias? O ponto da origem é o eixo 0, 0, tudo bem? Então, quando o c da sua função for igual a zero, isso quer dizer que a parábola vai passar pela origem, ok? O eixo 0, 0. E se ela for menor, vai estar lá embaixo, olha lá. Se o c for menor que zero, ela vai passar lá embaixo. Tudo isso a gente está analisando ainda o gráfico que é a parábola da função do segundo grau. Continuando, vamos lá, galera. Partindo daí, eu tenho o A, tudo bem? Galera, esse A também ele é muito importante. Ele vai nos dar a concavidade, ele vai nos dar o sinal da nossa função quadrática. Então vamos lá, vamos analisar ele. A é a medida de abertura dos ramos da parábola, olha lá, tudo bem? Se o A for maior que zero, olha lá, tudo bem? Isso aqui os professores gostam muito de utilizar o seguinte, presta atenção, se o A for maior que zero, ó o sorrisão lá, ó. A sua função está sorrindo, ela está feliz quando o A for maior que zero, tudo bem? O A, galera, é esse primeiro termo. Quando ele for positivo, ela está feliz, beleza? Agora, olha o seguinte, quando o A for menor que zero, o que vai acontecer? A concavidade vai estar para baixo, olha lá. O cara está bravo. Não, ou melhor, ele está tristezinho. Então, resumo da ópera. Da sua função, o ax ao quadrado, o termo que acompanha o x ao quadrado, quando ele for positivo, a concavidade está para cima, ele está feliz.
Quando o A for negativo, a concavidade está para baixo, ou seja, ele está triste, beleza? Se ligaram aí nessa dica sobre o A? Então, se liguem, porque o que acontece? O A da função quadrática, o A, o termo que multiplica o x ao quadrado, ele vai te dar, por exemplo, se a função está com cavidade para cima ou está com a concavidade para baixo. Isso vai influenciar muito lá no final da aula, onde a gente vai ver ponto de máximo e de mínimo. Tudo bem? Entenderam aqui essa questão? Tranquilo? Beleza, vamos prosseguir. Aí você vai ter o valor absoluto. Quanto mais ele vai aumentando ou mais ele vai diminuindo, ou o comportamento da sua parábola, ela vai fechando. Tudo bem, galera? Partindo daqui, vamos para o nosso próximo tópico. Pontos importantes. Essa parte aqui também é fundamental, tudo bem? Para você conhecer. Se você tem uma função do segundo grau, você já sabe que você tem uma parábola. Aí você fala assim, mas Elias, o que essa parábola vai me ajudar? O que isso vai influenciar? Galera, preste atenção. Primeiro, se você tem uma parábola, você vai ter duas raízes, dois zeros, você vai ter dois vértices, tudo bem? Agora eu quero te mostrar isso aqui na figura. Venham comigo. Eu tenho o eixo da parábola, eu tenho x' e x duas linhas. O que são x' e x duas linhas? Galera, são as raízes, são os zeros. Como é que você acha isso? Você lembra? B ao quadrado menos 4ac menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a, tudo bem? Isso é a forma de Bhaskara. Ok? Então a fórmula de Bhaskara serve para você encontrar as duas raízes. Ah, e o que tem a ver as duas raízes com o gráfico? Galera, as duas raízes são os pontos em que a parábola vai tocar o eixo X. Então é muito importante você saber calcular o delta, o Bhaskara lá, para você também construir o gráfico, entenderam? Então se eu tenho as raízes, são os pontos em que a minha parábola vai cortar o eixo X, tudo bem? São as raízes e também são chamados zeros da função. Galera, não confundam. Esses dois nomes, esses dois termos, quer dizer da mesma coisa, tudo bem? Se eu estou falando de zero da função ou de raízes da função, eu estou falando de x' e x duas linhas, tudo bem? Partindo daí, eu também tenho dois pontos importantíssimos e que é muito cobrado aí, que cai muito nas provas, que são os vértices, tudo bem? Galera, se eu estou falando dos vértices, eu estou falando do ponto x vértice e do ponto y vértice, tudo bem? Esse ponto, ele vai dar o ponto mínimo ou ponto máximo. Logo mais para frente aí veremos um pouco sobre isso, beleza? Prosseguindo então, os zeros da função quadrática. Bom, o que são os zeros da função quadrática? Eu acabei de falar um pouco sobre isso com vocês. O zero da função quadrática vai te dar as raízes, ok? Isso é a mesma coisa que as raízes. Então como é que você faz para achar o zero ou as raízes? Olhem lá. Raízes da função ou raízes da equação. Ax ao quadrado mais bx mais c. Olha lá. Galera, você primeiro vai ter que calcular o delta, acabei de falar isso para vocês. B ao quadrado menos 4ac. B ao quadrado menos 4ac. Pegaram? Depois que você calculou o delta, você achou a discriminante, beleza? Depois disso, você vai ter que encontrar as raízes. Como é que você vai encontrar as raízes? Simples, galera. Não assustem, olha lá. Você vai ter o x' menos b mais raiz de delta dividido por 2a. Porém, isso aqui é uma raiz quadrada, ok? Se ele está saindo de uma raiz quadrada e é do segundo grau, ela pode ter um resultado positivo, que é o x', e o resultado negativo, que vai ser o x duas linhas. Olhem ali. Então, eu tenho menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Isso vai te dar as duas raízes ou os zeros da função, tudo bem? Que é muito importante você estar por dentro disso aí. Olhem lá. Condições do delta, condições do discriminante. Isso é muito importante também estar por dentro, olha lá. Eu coloquei aqui as três condições. Se o delta for maior que zero, você vai ter duas raízes reais diferentes. Se o delta for maior que zero, você terá duas raízes reais diferentes, beleza? Se o delta for igual a zero, você só vai ter uma raiz real, ok? E se o delta for menor que zero, você não tem raiz real. As raízes serão complexas. Porém, raízes complexas ainda não caem no nosso Enem, tudo bem? Então, para você ficar ligado, preste atenção quando o delta for maior que zero e quando o delta for igual a zero. Vocês se lembram do que eu acabei de falar? Delta maior que zero, duas raízes reais diferentes. Delta igual a zero, uma raiz real, beleza? Galera, partindo disso aí você fala assim, Elias, mas onde eu vou aplicar isso? Em quê? Galera, preste atenção, vamos lá. Raiz da equação. Primeiro, se eu tenho o delta maior que zero, eu te falei que ele vai ter duas raízes reais diferentes. Ou seja, ele vai tocar no gráfico em dois pontos. Olha aqui. Para o delta
maior que zero, eu toquei ele em dois pontos, x', x2'. Aqui eu tenho delta maior que zero. Para o delta igual a zero, só vou ter uma raiz, ou seja, ele só toca aqui em um ponto, tudo bem? E para o delta menor do que zero, ele não vai tocar o ponto, olha lá em cima. Esse aqui tipo de equação, esse tipo de função são funções complexas, porque ele não toca o eixo x, ok? Então aqui, o que é importante você saber? Calculou o delta. Se ele for maior do que zero, você vai ter duas raízes reais. Se o delta for igual a zero, você vai ter uma única raiz real. Consequência no gráfico. Ele sendo maior que zero, vai tocar o eixo x em dois pontos. Ele sendo igual a zero, ele vai tocar o eixo x em um ponto. Beleza? Vamos lá, partindo para o próximo. E ali, quando a concavidade estiver voltada para baixo. Olha lá, as mesmas condições. Forma fatorada. Podemos escrever a função quadrática também da seguinte forma. Olha lá, galera. Conhecendo as raízes da função, você pode reescrever elas também da seguinte forma. A vezes x menos x' vezes x menos x2', em que x' e x2' são as minhas raízes, ok? O que eu preciso saber disso aqui? Que quando você tiver somente as raízes e você quiser saber qual a função que foi gerada, você coloca nessa forma fatorada, tudo bem? Substitui as duas raízes e faz o produto notável entre eles. Tranquilo, galera? Partindo disso aí, a gente entra nos vértices, tudo bem? Galera, os vértices são nada mais nada menos que ponto de máximo ou ponto de mínimo. Questão crucial para o Enem. Fiquem ligados nisso aqui, porque é importante e cai. Vértices, vamos lá. Primeiramente, coordenadas dos vértices. Você tem um ponto aqui embaixo, que ele vai ser, no caso, a concavidade está para cima, tá vendo que ela vem aqui embaixo? Esse vértice aqui embaixo, ele é chamado de ponto mínimo, tudo bem, galera? Esse ponto mínimo, ele é o vértice, ou seja, é o menor ponto que a função pode atingir, tudo bem? Só que essa função, nesse menor ponto, ela é composta por dois pontos, o x-vértice e o y-vértice, tudo bem? Por duas coordenadas, olha aqui, pelo x-vértice e o y-vértice, olha lá, x-vértice aqui no meio e o y-vértice, que está aqui do outro lado. Vou voltar aqui para você ver de novo. X-vértice menos b sobre 2a, você descobre o seu x-vértice, e o y-vértice menos delta sobre 4a, tudo bem? Esse vértice, então, ele é composto por esse pontozinho, em que você vai ter o ponto x-vértices e o ponto y-vértice. É importante você saber isso aqui, galera, porque o x-vértice vai ser achado pelo menos b, que é o bzinho da função, dividido por 2a, e o y-vértice menos delta dividido por 4a. Isso aí vai te dar esse ponto aqui, que é o ponto mínimo da sua função, tá? Então, o que eu preciso saber disso aqui, galera? X-vértice tem uma maneira bem mais simples de você encontrar ele. Basta somar as duas raízes e dividir por 2, tira a média delas, você já vai encontrar o seu x-vértice. Agora, para o y-vértice, você vai precisar calcular o delta e depois reaplicar ele aqui sobre dividido por 4a, só que ele negativo, beleza? Essas são as formas de você encontrar o vértices. Pontos de máximos e mínimos. Galera, presta atenção nisso aqui. Primeira condição, a concavidade está para cima? Tá, a concavidade está para cima. Isso quer dizer que o ponto é de mínimo, ou seja, quando o a for maior que zero, quando o a for positivo, o a da sua função for positivo, o ponto vai ser de mínimo. Beleza? Repita aí comigo. Quando o a for positivo, o ponto é de mínimo. E quando o a for negativo, o ponto é de máximo. Mais uma vez para você não esquecer. Quando o a da função for positivo, o ponto é de mínimo. Quando o a for negativo, o ponto é de máximo. Tudo bem? Então aqui eu tenho um ponto de mínimo, que ele é encontrado pelo par ordenado x-vértices e y-vértices. Com isso você vai encontrar o vértice da sua função. E qual é o comportamento dela? Olha aqui comigo. Ponto mínimo, olha lá, ele desceu no ponto mais baixo e subiu. Por isso ele é o ponto mínimo. É o vértice ali, vai ser o ponto mínimo. No ponto máximo vai acontecer a mesma coisa. Olha o comportamento da função. Olha lá. O ponto máximo, o maior que ele encontra, lá no meu y-vértice x-vértices, quando a for negativo. Então, o ponto vai ser de máximo, tudo bem? Daí eu tenho o meu ponto mínimo e tenho o meu ponto máximo, beleza? Tranquilo, galera? E por fim, vamos fazer aqui alguns exercícios que eu quero mostrar para vocês alguma diferença entre x-vértices e y-vértices. A primeira delas caiu no Enem de 2013 e é muito legal essa questão. Presta atenção.
A parte interior de uma taça, ele está falando dessa taça aqui, ó. Foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. Está falando dessa figura aqui. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei. Aí aqui eu tenho 3 sobre 2 x ao quadrado menos 6x mais c, tudo bem? Vou trocar a cor do pincel aqui. Mais c. Onde C é a medida da altura do líquido contido na taça em centímetros. Sabe-se que o ponto V da figura, esse ponto aqui embaixo, representa o vértice da parábola, localizada sobre o eixo X. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é... Primeiro, galera, eu tenho uma função e o que eu quero encontrar nela? Nessa função eu quero encontrar esse termo C. Aí se eu te perguntar, você lembra lá do início da aula, o que eu falei sobre o termo C? Bom, é bom prestar atenção, porque o ponto C é o ponto em que a parábola corta o eixo Y. Olha aqui, se você olhar a taça, ela começa, vem aqui no vértice, que é o ponto mais baixo, e vai cortar o eixo Y bem aqui, ó, nesse C, ok? Ah, beleza, você encontrou aí? Tudo bem. Segunda coisa, vamos analisar o gráfico. Galera, se você olhar a lateral da taça, ela está tocando no eixo X em um ponto. Se ela está tocando o eixo X em um ponto, isso quer dizer que o delta é igual a 0. Tudo bem? Então você já tem uma relação, o delta ser igual a 0. Ok? E outra, ele tocar o eixo aqui em um ponto, que seria o C. Então como é que você faz para encontrar esse C aí? Galera, eu já te dei a dica, delta é igual a 0. Como é que eu calculo delta? Vocês lembram da fórmula? Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Tudo bem? Então agora você vai pegar os termos e substituir. Só que você vai fazer esse delta igual a 0. Porque você sabe que pelo gráfico ela toca no ponto X em uma raiz só. Quando isso acontecer é porque é igual a 0. Tudo bem? Substituindo então aqui, quem é o B? Não é o 6? Então vai ficar menos 6 ao quadrado menos 4 vezes A, 3 sobre 2, vezes C, que é quem eu quero encontrar. Isso aqui tudo é igual a 0. Tudo bem? Olhem lá. Galera, 6 ao quadrado, todo número negativo ao quadrado fica positivo. Então, 6 ao quadrado eu vou ter 36. Esse 4 eu posso simplificar com 2. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 3, 6. Então, eu vou ter 36 menos 6C. Isso aqui é igual a 0. Tudo bem? Se ela toca em um ponto é porque o delta é igual a 0. Então eu passo esse C para o outro lado positivo. Vai ficar o seguinte, 6C é igual a 36. O C está multiplicando, o 6 está multiplicando o C, ele passa dividindo. C é igual a 6. Esse pontinho aqui então, ele é 6, tudo bem? Gabarito E aí da minha questão do Enem. Entenderam como é importante você saber do gráfico? Porque isso geralmente cai, galera. O INEP, quando ele vai criar o Enem, quando ele vai discutir sobre as questões, ele quer saber do básico até as partes mais avançadas. E às vezes os mínimos detalhes ali o aluno fica por fora. Então presta atenção no gráfico, na construção, o que é um Y-vértice, o que é um máximo, o que é um mínimo, porque isso tudo está dentro da prova, beleza? Entenderam aí essa questão? Vamos para uma próxima. Enem de 2015, prova que estava do ano passado. Eu vou ler e escrever a função aqui para ela ficar um pouco maior. Olha lá, um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão TH igual a menos H ao quadrado mais 22H menos 85. Em que H representa as horas do dia, sabe-se que o número de bactérias é maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. E nesse momento, ele deve retirá-la da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com as classificações muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como? Galera, e aí, professor, como é que eu resolvo isso? Ele pede aqui, ó, quando o estudante obtém o maior número possível. O maior número possível, galera, é valor máximo, beleza? Se é valor máximo, eu vou usar ponto máximo. Qual é o ponto máximo que a gente conhece? Como é que eu calculo o ponto máximo? Galera, falou em ponto máximo, Y vértice. Vocês lembram da forma do Y vértice? Menos delta
dividido sobre 4 vezes A, tudo bem? Com isso a gente vai encontrar o nosso ponto máximo, beleza? Então vamos lá, vamos calcular isso aqui. Primeiramente, para aplicar no y-vértice, você vai ter que achar o delta. A função é menos h ao quadrado mais 22h menos 85. Então vai ficar 22 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 menos vezes menos 85, tudo bem? Aí você tem aqui o delta. 22 vezes 22, 48, 484, beleza? Menos com menos, mais com menos, vai continuar negativo. Aí você vai ter 4 vezes 85, 4 vezes 5, 20, fica o 0, olha lá, 4 vezes 85, 4 vezes 5, 20, vai 2, 4 vezes 8, 32, 32 mais 2, 340, tudo bem? 4 vezes 5, beleza, 4 vezes 8, 32, 34, 340. Aí você vai ter uma simples subtração, 484 menos 340, que você vai ter delta igual, então, a 144, tudo bem? Então, galera, a gente achou o nosso delta aí. Achando o delta, você aplica no y-vértice, que é menos delta dividido por 4a. Então, o ponto máximo vai ser obtido pelo quê? Olha lá, y-vértice vai ser menos delta, menos 144, então, dividido por 4 vezes a. O a é menos 1. 4 vezes menos 1, menos 4. Aí eu vou ter 144 dividido por menos 4. 144 dividido por menos 4, eu vou ter 36. Opa, eu achei meu ponto máximo. Meu ponto máximo, então, ele é 36. Bom, classificação. Se o t for menor que 0, ela é muito baixa. Se o t estiver entre 0 e 17, ela é baixa. Se o t estiver entre 17 e 30, ela é média. Se o t estiver entre 30 e 43, ela vai ser alta. Opa, gabarito, olha. Se ela estiver entre 30 e 43, então você vai ter o ponto máximo. Então, como a altura máxima deu 36, ela vai ter uma média de temperatura alta, classificada aqui. Tudo bem, galera? Tranquilo? Gostaram aí dessa questão? Diquinha para vocês de ponto máximo e de mínimo. Quando a questão falar de ponto máximo diretamente, calcule o valor máximo, encontre o maior valor. Você vai sempre utilizar o y-vértice, porque é diretamente, tudo bem? Agora, quando ele falar em indiretamente, assim, calcule o valor máximo quando a condição for tal. Aí já não vai ser y-vértice, você vai ter que usar o x-vértices, beleza? Presta atenção aí nessa condição porque ela é muito importante, tranquilo? Quero agradecer vocês aí por acompanhar essa aula, muito obrigado, fiquem ligados nas aulas do Enem, nas próximas, e venha fazer parte dessa nova história.